pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Paulo Henrique e nessa nossa primeira aula a gente vai estar revisando aqui os conteúdos da nossa primeira unidade para que a gente possa estar aí avançando nos nossos próximos conteúdos. E aí pessoal, como a gente vai estar estudando aqui novamente potenciação de uma forma mais breve, já que a gente já havia estudado isso antes dessa pandemia e após ter dado início essas atividades em ensino à distância, a gente também já tinha visto um pouco sobre potenciação, essa revisão. Então a gente vai fazer aqui uma revisão bem rápida para que a gente possa aí ter mais facilidade nos conteúdos posteriores, beleza? Então a gente vai estar vendo aqui a definição de potenciação, as propriedades da potenciação, potência com expoente inteiro e notação científica, tudo bem? Então, para a gente dar início, a gente vai aqui primeiramente estar aplicando a definição de potência. E aí fala o seguinte, ó. Dado o número real A e um número natural N com N diferente de zero, a expressão A elevado a N, denominada potência, representa um produto de N fatores igual ao número A. Como assim, professor? Vamos aqui representar, certo? Utilizando o que está dizendo aqui na nossa definição. Por exemplo, A elevado a N quer dizer o quê, pessoal? Primeiramente, a gente deve conhecer o que é cada um desses elementos, certo? Então a gente tem aqui a nossa letra A, que a gente vai estar chamando de fator, ou então base da nossa potência. Esse nosso N é o que a gente vai estar chamando aí de expoente. E o que acontece? Esse meu N, ele quer dizer quantas vezes a minha letra A vai se multiplicar por ela mesma. Dessa forma, pessoal, a gente teve aqui o seguinte, ó, A vezes A, vezes A, vezes A, infinitas vezes, né? Já que a gente está dizendo que o nosso expoente é N. E como a gente não define um valor para N, N vai ser aí um valor infinito. Beleza? Para a gente entender melhor, pessoal, vamos aqui fazer alguns exercícios para que a gente possa fixar ainda mais esse conteúdo. E a gente tem o primeiro exemplo, que é 2 elevado à terceira potência. Então, se a gente lembrar do slide anterior, esse 2 seria o nosso A e esse 3 seria o nosso N. Então, o que acontece? Ó? Esse 3 quer dizer que o 2 vai se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2, 8. Nesse nosso segundo exemplo, pessoal, a gente tem 3 elevado à segunda potência. Ou seja, esse nosso 3 ele vai se multiplicar por ele mesmo 2 vezes, já que o nosso expoente é 2. Ou seja, 3 vezes 3 e isso é igual a 9. Pessoal, uma atençãozinha para esse nosso terceiro e quarto exercício, porque a gente precisa dar uma atençãozinha mais especial para ele, por conta que quando a gente estiver resolvendo algumas situações, problemas, se a gente não tiver isso em mente, a gente pode estar acabando errando a nossa questão. Então, nosso exemplo 3 ele fala o seguinte, ó, menos 2 ao quadrado. Observe que todo o menos 2 ele está entre parênteses, então todo ele vai ser elevado à potência 2. Ou seja, menos 2 vezes menos 2, isso vai ser igual a 4, pessoal. Já que menos vezes menos, isso é mais, e 2 vezes 2 4. Nesse nosso quarto exemplo, a gente tem menos 2 elevado à terceira potência. Ou seja, esse menos 2 vai se multiplicar por ele mesmo, isso 3 vezes. Então a gente tem menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ou seja, vai dar para a gente aí menos 8, já que menos vezes menos é mais, e mais vezes menos, isso é menos. E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então isso vai ser igual a menos 8. Então, pessoal, note uma coisa, ó. Quando a base é negativa e o expoente é par, a potência também será positiva. Vejamos, menos 4 ao quadrado. Isso é a mesma coisa que menos 4 vezes menos 4, ou seja, 4 vezes 4 é 16, e menos vezes menos, isso é mais. Então, pessoal, vamos observar que como esse nosso 2, esse nosso expoente, ele é par, então a nossa resposta final vai ser positiva. E quando a base é negativa e o expoente é ímpar, a potência será negativa. Então vamos ver aqui, ó, menos 4 elevado à terceira potência. Então a gente vai escrever da seguinte maneira, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Quando a gente fizer operações com sinais aí, a gente vai obter menos no final da nossa resposta. E aí 4 vezes 4 vezes 4 isso é igual a menos 64. Dessa maneira, pessoal, vamos aqui à nossa primeira propriedade da potenciação. E ela diz o seguinte, ó, multiplicação de potência de mesma base. Pessoal, quando isso acontece, o que a gente faz? Ó? Observe que a gente tem A elevado a M vezes A elevado a N. Isso vai ser igual ao quê, pessoal? A gente repete a nossa base e soma apenas os expoentes, ou seja, M mais N.
né? A gente pode observar aqui, ó, nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Como nossas bases são iguais, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Então, se a gente fosse ter que resolver a potência em partes, o que a gente teria que fazer, ó? 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, pessoal, a gente teria aqui, ó, o 2 multiplicado por ele mesmo, isso 5 vezes, ou seja, 2 elevado à quinta potência, né? E isso seria igual a 32. Mas, pessoal, se a gente utilizar aqui a nossa propriedade, o que acontece, ó? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, simplesmente a gente repete a nossa base e somos nossos expoentes, ou seja, 2 elevado a 2 mais 3. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5, que a gente já viu aí que 2 elevado a 5 é igual a 32. A nossa segunda propriedade, pessoal, é a divisão de potência de mesma base. E a gente pode observar aqui o seguinte, ó. Quando a gente tem uma divisão de potência de mesma base, o que acontece, ó? Os expoentes eles estão sendo aí subtraídos. Ou seja, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nesse nosso primeiro exemplo, a gente tem o quê, ó? 5 elevado à quarta potência dividido para 5 na segunda potência. Então, pessoal, pela propriedade, simplesmente a gente repetiria a base que era o 5 e subtrair o 4 do 2. Ou seja, 4 menos 2, isso seria aí igual a 2. Ou então, pessoal, você teria que fazer no passo a passo da seguinte maneira, ó. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes, já que é uma potência de 4. E embaixo a gente teria nosso denominador 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Quando a gente resolvesse esse produto, a gente encontraria aí 625 dividido para 25. E isso seria igual, pessoal, a 25. Mas essa maneira que a gente vai fazer utilizando a propriedade, pessoal, é muito mais simples e ela toma muito menos do seu tempo. Então vamos observar aqui, ó. Temos 5 elevado à quarta potência dividido para 5 na segunda potência. Então a gente conserva a base, que é o 5, e subtrai os expoentes. Ou seja, 4 menos 2, isso é 2. E 5 ao quadrado a gente já sabe que é igual a 25. A nossa terceira propriedade, pessoal, é a propriedade potência de potência. E quando a gente tiver uma potência de uma potência, pessoal, simplesmente a gente vai ter que fazer uma multiplicação entre os nossos expoentes. Ou seja, devemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, 4 ao quadrado, e tudo isso ainda está elevado à terceira potência. Ou seja, 2 vezes 3 seria 6. Então, 4 elevado à sexta potência, isso vai ser igual a 4.096 quando a gente realiza essa multiplicação. No nosso segundo exemplo, pessoal, para fixar ainda mais essa propriedade, a gente tem aqui 2 elevado ao quadrado e tudo isso elevado ao cubo. Ou seja, pessoal, 2 elevado a 2 vezes 3, e isso é igual a 2 elevado a 6, ou seja, 64. Canto minha vida com orgulho.